A gente começa o vídeo hoje falando do Endrick, mas não envolvendo nenhum rumor de transferência. Se você acompanha o canal há certo tempo, você já sabe que o Endrick foi especulado e ventilado em outras equipes europeias, visto que não tem tido oportunidades atualmente no Real Madrid. Mas hoje o que vamos comentar são as entradas de Endrick, e uma delas especificamente no zagueiro Konaté causou lesão muito grave no francês no próprio jogo entre Liverpool e Real Madrid. O Endrick entrou faltando 10 minutos para o jogo acabar e não poupou para cima do Konaté. Isso vem respingado em certos comportamentos do Endrick que não vem de hoje. O jogo Liverpool vs Real chamou a atenção na última quarta-feira, com a equipe inglesa vencendo por 2-0 pela quinta rodada da fase de grupos da Champions, mas ainda está rendendo alguns assuntos nas redes sociais. Após a derrota do time merengue, o presidente teria uma reunião com o técnico Ancelotti. Além disso, um dos assuntos foi que Bellingham chegou a ignorar Mbappé no túnel durante o intervalo. Mas isso é fake news, tá? Aqui no Zefut não é só especulação barata não, aqui a gente também confirma a notícia falsa. Bellingham e Mbappé não se desentenderam, ao contrário do que algumas pessoas estavam dizendo, tá? Mas o Endrick também foi assunto após o jogo. Alguns torcedores do Liverpool ficaram irritados pelas entradas fortes do atacante brasileiro durante a partida com Konaté. Em vídeos divulgados no X, Twitter, em um dos lances, o brasileiro aparece sozinho na área do Liverpool, dando uma entrada criminosa no defensor dos Reds e na sequência vai ao chão. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, Konaté vai ficar de fora contra o City e por mais 5 a 6 semanas devido à lesão. Por causa disso, muitos torcedores ficaram revoltados com Endrick. Muitos comentaristas e até mesmo fanáticos chamaram o Endrick de louco e irresponsável. O jogador que sofreu a lesão afirmou: "É muito frustrante sofrer essa lesão. Agora começamos o processo de recuperação, mas uma coisa eu prometo, é que voltarei e serei o melhor que puder mais uma vez." O Endrick atuou somente por 7 minutos contra o Liverpool e nos últimos 3 jogos foram 29 minutos disputados pela equipe merengue. E sinceramente, não é de hoje que o Endrick gosta dessas entradas criminosas. Sabemos muito bem que o Endrick, desde a base, tem problemas relacionados a isso. E simplesmente um jogador não pode ter esse tipo de postura, ainda mais se joga no Real Madrid. Tem que ter cuidado com isso, principalmente se quer chamar atenção positivamente do técnico Ancelotti. Além de que, o Endrick, claro, tem que tomar cuidado com companheiros e colegas de futebol. O Konaté, apesar de ser rival, é um jogador de futebol tal qual ele. Então, não significa que ele realmente foi para quebrar o Konaté, mas ele tem que ser minimamente responsável e, se tiver irado, deixar a ira para trás. Até porque ele entrou com o jogo praticamente resolvido e não fazia nenhum sentido ele entrar do jeito que ele entrou. Dito isso, vamos para a próxima notícia. Rodrigo é pedido em equipe da Premier League por ex-jogador que adora craque do Real. Seria uma estrela? O atleta merengue está em processo de recuperação. Rodrigo Góes, e não aquele do Fake Nery, é pedido no Arsenal pelo ex-jogador do clube, Petit. Exatamente. O francês participou do Prime Cassino e revelou a vontade de ver o brasileiro com a camisa dos Gunners diante da situação que é imposta no Real Madrid. Para o veterano Petit, o camisa 11 vive na sombra de Mbappé e de Vinícius Júnior. Haja vez essa leitura que fez o medalhão, ele ainda compara o futebol do craque com Sylvain Wiltord, que jogou no time inglês entre 2000 e 2004. O Arsenal precisa contratar Rodrigo do Real Madrid, pois ele é muito subestimado e ficou ofuscado por Kylian e Vinícius. Ele me lembra um pouco o Sylvain quando eu estava nos Gunners. Eu realmente acho que ele seria uma grande estrela do Emirates e seria um jogador incrível que pode jogar em todas as 3 posições na linha de frente, acrescentou o ex-jogador Petit. Mas quem que quer Rodrigo Góes? Muitas equipes, né? Liverpool e City são clubes que já especularam o nome de Rodrigo em um passado recente. Ambos gostam muito do futebol do atacante do Real Madrid. O Petit considera que ele seria super importante para o Arsenal. Nas palavras de Petit, "Eu o estimo demais. Ele marca gols, dá assistências e dá muita energia em campo e pode ser o homem para ajudá-los a desafiar essa temporada." Lesionado, Rodrigo está perto de ser selecionado novamente para a relação do técnico Carlo Ancelotti. O técnico italiano não pôde contar com o jogador nas últimas partidas. O principal jogo perdido pelo menino da Vila foi a recente derrota para os Reds no placar de 2-0 em Anfield. Nessa temporada, o ex-Santos tem 4 gols e 2 assistências em 19 jogos. Manchester City recebe sinal positivo e aguarda aval de Pep Guardiola para contratar o craque brasileiro. Mas que craque é esse? Você vai ver. O time inglês tem a oportunidade de contratar um badalado jogador brasileiro no mês de janeiro. Se você está acompanhando minimamente futebol, sabe que o City não vive um bom momento nesse fim de ano. Embora tenha finalmente garantido a permanência de Guardiola, o clube inglês vem acumulando 6 jogos sem vencer e alguns tropeços na Premier League, também na Champions, e protagonizou uma cena simplesmente
esquisita e preocupante. Pelo menos eu fiquei preocupado, não sei se você ficou, mas o Guardiola, totalmente arranhado, me deixou sem palavras. Segundo o Guardiola, ele mesmo que fez isso com ele. Calma, Guardiola, calma que vai dar certo. Não perca a tua razão, não perca teu mental. Diante disso, claro, a expectativa é de que os Sky Blues retornem ao mercado em janeiro, visando investir pesado em alguns nomes para se recuperarem, algo que não aconteceu durante a última janela. O time trouxe apenas o Savinho e Gundogan, o que para muitos contribuiu para uma fase. Assim, com alguns clubes e empresários cientes de que o City deve ir ao mercado, diversos jogadores vêm sendo oferecidos à diretoria do clube inglês. Um deles é o brasileiro Douglas Luiz, que está na Juventus. De acordo com a apuração do portal Gazzetta dello Sport da Itália, a Juventus ofereceu o brasileiro ao time do Etihad na expectativa de fechar o negócio em janeiro. Isso porque após ser comprado em junho por mais de 300 milhões de reais, Douglas não conseguiu render o esperado e, segundo especulações, está infeliz na velha senhora. O Manchester City agora avalia a possibilidade de fechar com o atleta e aguarda uma posição de Pep Guardiola para tentar fechar a operação. Vale ressaltar que antes do acerto com a Juve, Douglas Luiz também foi cobiçado pelos Citizens e, por sinal, foi o primeiro clube que o contratou, né? Quem também pode entrar na parada é o United, que já manifestou interesse no atleta brasileiro, segundo o Calcio Mercato, e está ciente do interesse da Juventus em negociá-lo. A Gazzetta dello Sport citou os Red Devils como outro dos clubes que Douglas Luiz foi oferecido. O jogador deseja retornar à Premier League e vê ambos os rivais de Manchester com olhos bons. Flamengo pode faturar 155 milhões de reais, Liverpool aceita pagar quantia milionária pelo Gerson. O Coringa do Mengão interessa aos Reds para 2025. O Gerson seria titular em todos os times da Premier League? A pergunta sobre o Coringa do Mengão repercutiu no antigo Twitter na semana passada. O Liverpool hoje manifesta interesse no craque. Os Reds sinalizam que aceitariam pagar até 25 milhões de euros, exatamente a quantia de 155 milhões de reais, na cotação atual, claro, para tirar o meio-campista do Flamengo em 2025. A janela de transferências abre no dia 3 de janeiro. Titular do Fly da seleção brasileira, o atleta também surgiu no radar do Rennes, da França, ao lado do zagueiro Fabrício Bruno. Jorge Sampaoli indicou a dupla para a diretoria francesa. As informações são do jornalista Júlio Miguel Neto. O comunicador trouxe os valores atualizados na tarde dessa quarta-feira. A diretoria do Flamengo teme a saída do principal jogador de 2024 e negocia a extensão contratual com Gerson. No entanto, até o momento, nada avançou entre as partes. Mediante ao interesse do Liverpool, a alta cúpula da Gávea terá que correr contra o tempo se quiser valorizar o atleta e até vendê-lo por um valor melhor a partir do início do ano que vem. A temporada do Gerson é incrível. O ex-técnico Tite havia até tornado o Gerson capitão do Flamengo. A grande fase no Rio de Janeiro fez o Coringa se tornar um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior na seleção, e agora ele é titular tanto no clube quanto pelo país natal, defendendo a amarelinha. Convenhamos que eu não sei se ele seria exatamente titular no Liverpool, teria que brigar com Gravenberch, que é atual meio-campista, titular claro, mas olha, eu não tenho dúvidas que ele teria espaço sim na Premier League e quem sabe poderia render muito no Liverpool. Teve uma passagem apagada, é verdade, no Olympique de Marseille, mas por que não, poderia ter nova oportunidade. O Andreas Pereira teve passagem apagada na Premier League e hoje na segunda passagem é consolidadíssimo no Fulham. Danilo toma decisão de última hora sobre seu futuro e deixa clubes como Flamengo e Vasco em alerta. O jogador tem vínculo válido até junho desse ano com os italianos. O lateral Danilo não está vivendo sua melhor fase na Juventus e atualmente está no banco de reservas do time italiano. Apesar de ser um dos capitães do plantel, o brasileiro deixou o posto de titular do time por decisão de Thiago Motta, treinador do clube. Recentemente, Flamengo e Vasco abriram conversas para saber a real situação envolvendo o jogador da seleção brasileira. Ambas as equipes do Brasileirão têm grande interesse na contratação do veterano. Nessa semana, o atleta resolveu tomar uma decisão em definitivo para encaminhar uma definição sobre seu futuro. Ele busca um acordo agora com os italianos para que seu desejo seja realizado. O jornalista italiano Francesco Monblano revelou através das suas redes sociais que Danilo quer deixar a Juventus já em janeiro. O defensor pediu para que seu contrato com a velha senhora seja rescindido na próxima janela de transferências. Tendo um péssimo relacionamento com o Thiago Motta, o lateral brasileiro acredita que não conseguirá recuperar a posição. Diante disso, ele optou por iniciar as conversas para que haja uma rescisão contratual amigável entre as partes. Além disso, a fonte também reporta que ele tem um enorme desejo em retornar ao Brasil em 2025 para se manter na lista de convocados da seleção brasileira. Suas principais opções para um provável retorno são Flamengo e Santos. Recentemente, o Olympique de Marseille realizou contatos para saber a situação do atleta, mas não avançou com uma oferta total. Os franceses ainda mantém o pé atrás com o atleta, que vem sendo bastante criticado pela torcida da Juve e, claro, na seleção brasileira.
O Flamengo surpreendeu e faz sondagem para assinar com o badalado atacante do Brasileirão. O rubro-negro já está em busca de um centroavante para a vaga de Gabigol. O Gabriel está em reta final de contrato e não deve renovar, tendo o Cruzeiro como provável destino. Ao mesmo tempo, a diretoria do Flamengo já está em busca de um substituto. Apesar de rumores recentes envolvendo nomes como o de Roberto Firmino, Vitor Roque e Gabriel Jesus até, o outro artilheiro pode pintar na Gávea, Isidro Pita, do Cuiabá. Ele não tem tanto nome assim, mas está sendo especulado na Gávea. Isso porque, de acordo com o portal RTI Sport, o Flamengo foi um dos clubes que fizeram sondagens pelo Paraguai e deve deixar a equipe na próxima janela. Apesar do rebaixamento por parte do time mato-grossense, o Pita vem tendo um bom desempenho individual, para não dizer excelente. Na atual temporada soma 21 gols e 2 assistências em 60 jogos pela equipe do Cuiabá, que por sinal foi rebaixada e só não ficou numa situação pior ainda porque tinha nomes como Pita. Ainda de acordo com a publicação, Isidro Pita, que defende as cores do Cuiabá desde a temporada passada, também é alvo do Vasco da Gama no futebol carioca. O time de São Januário, inclusive, pode ser surpreendido com a possível saída de Verratti. Segundo a UOL, o argentino interessa ao Corinthians de Ramon Dias. Enquanto isso, Pita segue vinculado ao Cuiabá. Na carreira, o atleta de 25 anos ainda soma passagens por Juventude, Huesca, Olímpia, Sportivo Luqueño, Deportivo Santani e Alvarenga. E aí, será que pro nível do Flamengo o Pita resolveria? Lembrando que a torcida do Flamengo é extremamente exigente e quer um nome de ponta. Será que dá certo? Acredite se quiser, Mohamed Salah foi especulado no Real Madrid e, segundo o jornal Marca, teria grandes olhos para a equipe madridista, ficando feliz de vestir as cores brancas na próxima temporada. O camisa 11 está em fim de contrato com o Liverpool e chateado por não ter sido procurado até agora para renovar. Decepcionado? Sim, estou. É claro que estou desapontado com a diretoria e a situação. Não vi nenhum tipo de proposta da diretoria até agora, disse o camisa 11 depois de marcar 2 gols na vitória contra o Southampton. Tanto o Marca como o defensa central contam que, aos 32 anos de idade, Salah deseja permanecer no mais alto nível possível e o agente de Salah teria o oferecido ao Real Madrid, mas apesar dos bons olhos de Florentino Pérez, o negócio é muito difícil de acontecer. Florentino considera a idade de Salah um fator importante e, por isso, junto com sua comissão de contratações, descarta o negócio. Além do mais, o camisa 11 não faz parte da política de contratações do clube. Apesar da recusa do presidente, Salah segue na espreita, esperando como vai ser o seu futuro. Contra o Real Madrid jogou bem, perdeu um pênalti, é verdade, mas deu tudo de si novamente com uma oportunidade de mostrar o seu grande talento. O Ancelotti considera o jogador a maior arma letal do Liverpool e já preparou sua equipe para tentar pará-lo, o que não deu certo. Salah vive enorme fase, sendo considerado o atual melhor jogador da temporada europeia. Algo da Premier League, Yuri Alberto tem futuro definido após veredito do presidente Augusto Melo. O presidente do Corinthians deixou claro qual vai ser o futuro do atacante de 23 anos. Além do técnico argentino Ramon Dias e sua comissão técnica, muito tem se falado sobre o futuro de alguns jogadores do Coringão, como o caso de Yuri Alberto. Uma notícia pegou todos de surpresa na quinta-feira 28, enquanto com especulações de times como Southampton, o Augusto Melo confirmou o atacante na equipe em 2025. Nas palavras dele, ele não vai sair, está muito feliz e realizado aqui. Começamos o ano com muitos jogadores da base, não tínhamos elenco e nem credibilidade no mercado para contratar. Hoje, graças a Deus, todos querem vir pro Corinthians. Não vamos nos desfazer de ninguém, ainda mais do Yuri. Queremos manter esse elenco. Pelo menos 5 equipes da Premier League se interessaram pelo jogador de 23 anos: Nottingham Forest, West Ham, Newcastle, Everton e Southampton. Recentemente, a UOL trouxe informação que o clube paulista poderia receber uma proposta de compra de 23 milhões de euros do Nottingham Forest pelo jogador. Nessa temporada, Yuri atuou em 54 partidas pelo clube paulista, com 27 gols anotados e 6 assistências. Ele está na equipe desde 2022, quando veio do Zenit da Rússia. Inegavelmente, Neymar voltou aos holofotes do futebol mundial após os rumores sobre a saída do Al Hilal. Isso porque o atacante brasileiro tem sofrido com diversas lesões e não atendeu às expectativas dos sauditas em sua contratação. Por isso, as especulações de uma possível volta ao Santos vieram à tona na imprensa brasileira. Por outro lado, uma reação do ex-craque do Barça sobre o Inter Miami movimentou os bastidores do mercado da bola. Segundo o portal Gol, Neymar deu a entender a possibilidade de jogar no Inter Miami de Messi e Suárez. Ao que tudo indica, o brasileiro disse para os ex-companheiros de Camp Nou que deveria estar lá nesse final de carreira. A possível ida de Neymar ao Inter Miami tem relação direta com o acerto de Mascherano com o time de Beckham. O brasileiro atuou ao lado do ex-zagueiro argentino com a camisa do Barcelona, Mascherano este que também atuou aqui no Brasil pelo Corinthians. Mesmo que tenha contato com o Al Hilal até junho de 25, o empresário Neymar dos Santos, pai do jogador, destacou que o atleta está livre
para decidir seu futuro com a camisa do time de Jorge Jesus na Arábia Saudita. Nas palavras do representante e pai do craque brasileiro, a gente não sabe de nada, veja as especulações que ficam e a gente começa a se preparar para isso. Eu sei que o mercado está esperando ele voltar. Como vai voltar? A gente sabe disso. Barcelona aceita vender Yamal para outro gigante europeu, só que por 6 bilhões de reais. Só isso? Tá duro dorme, né, PSG? Jovem atacante é considerado um dos maiores talentos do futebol mundial. Na atual temporada sob Flick, o jovem, sob o comando dele, com 17 anos de idade, soma 16 jogos disputados, com 6 gols marcados e outras 8 assistências fornecidas. Com isso, é comum que Yamal chame a atenção de outros clubes, sendo o PSG um velho interessado. O Barça, no entanto, quer receber um valor astronômico que gira na casa de 1 bilhão de euros. Isso porque, conforme repercutido no portal Fichajes, o time espanhol está preparado para renovar com o jovem jogador, que terá a multa rescisória fixada nesse valor. Dessa forma, caso o Paris Saint-Germain ou algum outro clube o queira tirar da Espanha, precisará desembolsar a quantia estabelecida. Na atual cotação, os valores giram na casa de 6 bilhões de reais. Algumas semanas, inclusive, o nome de Yamal também foi bastante especulado na Premier League. Na ocasião, clubes como Arsenal e Liverpool eram os principais assuntos. Enquanto isso, a joia segue totalmente focada no Barcelona, que faz uma grande temporada. Desde que subiu ao time profissional, Yamal já soma 67 jogos disputados, com 28 participações em gols. Outro jogador do time culé que está bastante valorizado é o brasileiro Rafinha. O desempenho do camisa 11, inclusive, estaria motivando a diretoria a desistir da chegada de outros nomes como Mohamed Salah. Mercado da bola concluído com sucesso. Os mais variados rumores e, claro, confirmações de transferência você vê por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e muito prazer, eu sou o Zefut. Até o próximo vídeo, foi um prazer estar contigo. Valeu!